Olá, minha gente! Sejam muito bem-vindos ao DNA Globo, um projeto criado para dar vez e voz às histórias de quem nos representa. Uma parceria entre o Globotech e a pós-produção dos Estúdios Globo. Uma iniciativa colaborativa para quem acredita no poder das histórias reais. Um olhar sensível para os bastidores, os processos e, acima de tudo, para as pessoas que fazem a Globo acontecer todos os dias. Um projeto vivo, aberto e pulsante que celebra a nossa essência. Porque o que nos conecta vai muito além das câmeras. Está no nosso DNA. Pode chegar. Com vocês, Patrícia Cupelo em casa. Na correria do dia a dia, essa brincadeira com peso de responsabilidade tornou-se uma obsessão. Dirigir não é apontar a câmera em direção ao alvo, mirar e dar rec. É muito mais. É sentimento, é emoção, é prestar atenção no conteúdo, é troca com o elenco, com a equipe e, principalmente, a sua própria intuição. É colocar a alma para contar uma história. Ela é essa pessoa agregadora, né? Essa pessoa com um olhar sensível. Então, assim, ela me recebeu aqui na de casa com muito carinho e muita preocupação. A Patrícia é impecável, né? A Patrícia é alegria em pessoa, amizade em pessoa. Ela não é só nossa diretora, ela é nossa amiga, nossa parceira, é uma energia inexplicável. Parabéns, galera. Lindo programa. Arrasaram, hein? Gravando. Dá o take. Câmera foi. Patrícia Cupelo, cena 1. Carioca com ascendência italiana, amante da boa música, ela coloca paixão em tudo que faz e contagia todos que acertam. Mãe, mulher, filha, diretora e dona da casa toda. O Pode na Pós tem a alegria e a honra de receber e contar um pouquinho da trajetória dessa mulher maravilhosa, diretora do É de Casa, Patrícia Cupelo. Gente, ó, não sou dona de nada, não. É sim. A pena que a Maria sumiu. Vem cá, ó. Dona é a Maria ali, ó, Maria. Maria, dá um tchau. Essa é a dona da casa. Essa é a Maria, é a dona da casa. Mas você que orquestra tudo isso aqui, hein, Patrícia? A gente está, né? A gente está. Durante um período a gente faz a direção aqui e tal. Eu digo que a gente está sempre, a gente nunca é. A gente está. Eu queria que você nos levasse, assim, no cantinho que você gosta aqui, pra gente começar esse papo. Esse é o canto que eu mais gosto, tá? Então vocês já começaram bem, que é o lado de fora da casa. É onde a gente tem a melhor luz, né? Nosso cinegra, nosso diretor de fotografia, que é a luz de Deus. E tem, enfim, essa área aberta, essa área verde, chafariz, é onde a gente gosta de colocar boa parte do programa, quando o tempo permite. Mas, assim, a parte que eu mais gosto da casa é essa aqui do lado de fora. Então a gente vai para a quadra, que é outro cantinho também querido e especial aqui da casa. Como é que veio o convite para dirigir o É de Casa? Eu entrei como diretora do É de Casa, hoje estou, né, na direção geral. Mas assim, para dirigir o É de Casa surgiu quando o encontro foi para São Paulo. O encontro foi para São Paulo e eu fazia parte do encontro, deixou de ser um encontro com Fátima Bernardes, passou a ser um encontro com Patrícia Poeta. E meu diretor de gênero fez o convite para estar na de casa. E depois, com o passar do tempo, algumas reformulações na casa, surgiu o convite para a direção geral, para estar aqui no comando desse time que eu gosto muito e tenho muito orgulho de fazer parte. Pode na paz, Patrícia Cupelo. Vocês são muito chiques, eu bato palma mesmo. E ação. Patrícia, então a gente está aqui na quadra do É de Casa. Sim. E eu queria saber o seguinte, qual o maior desafio de dirigir um programa que tem quase 5 horas de duração, né? Qual o maior desafio ao vivo? Tudo é desafio. Desde a elaboração desse espelho, né, que é tudo que tem nesse programa,
até os imprevistos do ao vivo. Mas, cara, eu só fiz ao vivo na minha vida. Poucos gravados eu fiz documentário, trabalhei em produtora, fiz série, essas coisas, trabalhei muito como produção também, mas eu adoro. É o que faz a gente se sentir vivo, assim, é o que o time que trabalha com ao vivo gosta de fazer. E assim, eu brinco que eu sou de humanas, mas eu sou boa de exatas, então eu gosto de calcular o tempo do bloco, o tempo disso, o tempo daquilo. O coordenador fica olhando pra mim assim, o que você vai fazer? Tá com estouro de 10, calma que eu sei o que eu vou fazer. Aí eu olho pra baixo, já vi que tem um VT que eu posso cair, que não sei o quê, e tenho sempre umas coisinhas no pai que eu posso colocar de 3 minutos, porque eu assisto todo esse conteúdo antes. Então assim, eu gosto muito de brincar disso, sabe? Gosto muito, 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 muito. Então o ao vivo é o que te move. O ao vivo é o que me move. As pessoas me perguntam muito, pô, você nunca quis ir pra dramaturgia, que não sei o que e tal, sabe? Pô, você... Nossa, vários amigos da dramaturgia, tanto da equipe quanto do elenco, perguntam, você não vem pra dramaturgia? Eu falo assim, cara, eu sou jornalista. E essa coisa do ao vivo ser um misto com entretenimento, em que você pode colocar um pouco a sua veia de diretor, né? Não só de editor-chefe, no jornalismo a chefia é assim, mas essa veia de diretor junto com essa veia jornalística, eu acho muito gostoso. 10 segundos. Espera pra assinar, espera. Espera aí. Assinou! Não é porque eu tô agora em programa semanal que tô trabalhando menos não, viu, gente? A equipe inteira rala muito durante a semana para pensar e produzir esse programa. Paty tem esse desafio de deixar tudo cada vez mais dinâmico. Rodou? Gravando. Ela tem esse olhar afiado, então cada lugar que ela passa, ela já fala, olha, isso aqui eu gosto de mostrar. Então, por exemplo, uma mudança que ela fez aqui no programa, que a gente vem evoluindo cada vez mais, é que quando você olha na TV ou é de casa, e você tem cortes de um lugar para o outro, então tipo, a Thalita tá aqui e você vai cortar para alguém na sala, você não consegue ter essa dimensão da distância onde eles estão, que é tudo muito próximo, que é de fato uma casa. Então, a Paty foi a primeira que colocou a câmera no ombro de um dos cinegrafistas e falou, vai junto, amor, mostra isso. Então, quando você olha o programa hoje, você vê que o Thiago muitas vezes abre falando assim, vem comigo, e segue andando, sabe? Então essa é uma linguagem muito própria da Paty e que faz diferença. Então ela tem um olhar artístico, ela é jornalista, ela se preocupa com o texto, ela se preocupa com o roteiro, com a edição. A nossa troca é muito verdadeira e muito genuína, e isso é essencial nesse nosso trabalho, né? Que a gente trabalha com comunicação, então a gente precisa se ouvir, a gente precisa trocar. Ela é profissional completa e é uma honra e um privilégio poder trabalhar com ela. E aqui no É de Casa são 4 apresentadores com personalidades e trajetórias muito diferentes, né? Eu queria saber, assim, como é que você faz para dirigir talentos distintos no mesmo programa? É uma Patrícia para cada apresentador ou é um jeitinho Patrícia de dirigir para todos? É a mesma Patrícia, delicada como um mamute. Eu tenho assim essa cara de boazinha e tal, mas eu sou bem séria, bem brava, bem objetiva. E assim, é muito legal ter 4 personalidades diferentes porque se completam. Cada um tem uma habilidade diferente. E a gente se conhece, e a gente se gosta, a gente se admira, a gente se respeita. Então, assim, a gente super já entende o que é para cada um, onde cada um vai. Às vezes, se um tá fora do ar um tempão, eu nem preciso falar, o próprio colega chega aqui, fulano, senta aqui do meu lado que nesse bloco você apareceu menos. É muito gostoso, é muito lindo. O que eu gosto da Paty é que ela é gente como a gente, sabe? Ela é leve, ela é tranquila, ela é empática, ela é brincalhona, ela é risonha. Aí, Sofia! Dá um vazio no peito, dança, gente! O meu corpo querendo seu corpo. Bora, equipe! Ela sempre olha o humano de todos nós, sabe? Antes do profissional. Ela sabe o que cada um de nós gosta na nossa vida pessoal. E aí ela pega essas nossas características, né?
e traz pra cá e deixa a gente trazer o que a gente gosta na nossa vida pra botar dentro do programa, né? Cada um porque cada um tem um olhar. Queria te agradecer por tudo. Estar do seu lado nesse programa é muito bom. Para com isso. E é um amigo, um irmão que eu ganhei nessa caminhada, viu? Ela confia muito na gente. E não tem nada melhor do que você chegar no trabalho sabendo que a sua chefe confia em você, você vai fazer dedicado, né? Bem feito. Patrícia, agora eu queria voltar lá para a Ilha do Governador. Oba, minha terra! Para Patrícia criança. Sim. Eu queria saber como é que nasceu essa paixão pela comunicação, pelo audiovisual. Você tem uma lembrança remota de quando isso foi despertado em você? Desde pequena. Assim, eu perdi o pai muito nova, com 12 anos. Eu adoro contar essa história. O último presente, assim, grande, de valor que meu pai comprou para nossa casa foi uma câmera. Porque essa história é muito ele não linda. teve condições de me gravar, vamos dizer assim, quando eu era criança, porque a gente não tinha dinheiro para isso, não sei o quê, então tem muito pouco registro disso. Quando a minha irmã nasceu, eu sou quase 10 anos mais velha que a minha irmã, ele comprou uma câmera pra gente gravar o neném que estava nascendo. E a minha irmã, assim, eu brinco que é a minha primeira filha, é o presente da minha vida, tudo que eu queria na vida era uma irmã. Quando ela nasceu, infelizmente, a gente descobriu que meu pai estava com câncer avançado. Então, papai teve um processo, assim, de emagrecer muito e definhar. Papai não aguentava pegar a câmera. Então, eu pegava a câmera para gravar o neném. E gravava o neném, e gravava todo mundo, e não sei o quê. E adorava mexer naquela câmera. Então, eu tenho bastante registro da Priscila, minha irmã. E, a partir dali, eu comecei a gostar muito de câmera. De fazer isso que está todo mundo fazendo aqui. Só que aí meu pai morreu. E quando meu pai morre, a nossa vida financeira muda, desestrutura. A gente já era de uma família simples, do subúrbio, morava no Meier, fui morar na ilha, aquela coisa toda. Só que assim, era o salário dele que segurava a casa. Minha mãe começou a fazer festa pra fora, minha avó sabia fazer coisas manuais. Parece muito essa história do Volta por Cima que tá passando na novela. E assim, a família começou a trabalhar com festa e eu com a câmera que o papai tinha comprado, eu gravava as festas da mamãe. E daí a minha mãe começou a crescer, ela fazia festa de verdade pra fora e ela contratou um cinegrafista pra fazer a festa dela. E o cinegrafista que gravava as festas dela, ele virava pra ela e falava assim: Estelita, a tua filha faz tudo muito bem, mas é uma criança, acabou de fazer 13 anos, tem 12, não sei, sabe assim, não tem como fazer, é uma criança, não serve para fazer isso. Aí o que aconteceu? Ele me deu a oportunidade de gravar a festa para ele cobrava em cima do meu trabalho, super natural, isso super acontece, ele cobrava assim, ele me terceirizava para fazer as festas dele, ele fazia da minha mãe. Que a minha mãe não tinha essa coragem de colocar a menina que tinha acabado de fazer 13 anos para gravar festa. Então, assim, comecei a gravar festinha, etc e tal, então a paixão pela câmera surgiu aí. E aí a gente tinha um projetor que a gente passava na festa, né, para poder divulgar o clipe, né, feito. E eu me lembro que quando eu era criança, minha irmã pegava esse projetor e fazia o dia da sessão cinema no quarto, projetava na cortina, né, do blackout branco do quarto. E era muito legal porque a gente ficava ali tendo um filme, né, projetado na época que não tinha muito essa tecnologia acessível, né, para a maior parte das pessoas. Então era bem legal. E você falou da sua mãe aqui, dessa mulher empoderada. Você tem um cargo de chefia na segunda maior emissora do mundo, né? Isso é muito plausível, a gente se olha e fica assim admirando. Mas eu fico pensando, né? Nós mulheres estamos nessa caminhada, né? Em busca do nosso lugar. Já conquistamos muito, mas ainda temos muito a conquistar. Queria saber se por acaso no seu dia a dia você ainda percebe um certo machismo quando você está liderando ali. E se você percebe, como você lida com o machismo do dia a dia? Hoje, muito menos. Já vivi muito mais. Eu sou de uma época da própria Globo, em que quando eu me tornei assistente de direção, fui dirigir sem operar câmera, né? Fui dirigir com a nossa UP, onde tem o cinegrafista, o auxiliar, e virei pro cinegrafista e falei assim: amigo, a gente gravava com XD-Cam grande, não era com essas DSLR que a gente está gravando aqui, né? Uma câmera grande. E eu virei para ele e falei assim: eu não queria mostrar que eu tô na porta do estúdio,
que tem gente passando atrás, não sei o quê. Eu queria fazer o fundo desfocado. Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, essa bebê que tá largando a fralda agora, acha que essa câmera faz isso. Isso daí é para essas câmeras da tua geração, esse negócio de câmera fotográfica que desfoca o fundo. E eu sei operar, então eu tô quieta. Aí eu virei pra ele, não, mas dá pra fazer sim. Aí ele, não dá pra fazer não. Mas aí sobe aquela coisa, né? Tipo, a pessoa que fala assim, meu amor? Assim, aí eu já viro a chave, já viro o bicho. Assim, então deixa que eu faço. Peguei a cadeira, coloquei longe do ponto de foco ali da gente, trabalhei, aumentei o shutter, fechei no zoom, pedi pro assistente que estava com a gente, você pode sentar ali para fazer o standinho para mim rapidinho? Aí eu virei para ele e falei assim, é assim que se desfoca o fundo numa câmera XD-Cam, tá bom? E assim, a partir daí, você se torna respeitado. A gente sabe que a gente conviveu em todo o processo de cinema, televisão, com pessoas assim. Mas assim, hoje a gente consegue cada vez mais, através do nosso trabalho, através da nossa postura, mostrar que, não tem espaço para machismo aqui não. Gente, eu vou chorar, fala isso, eu vou chorar. Também eu gosto muito dela, cara. É complicado falar da Patrícia. A Patrícia é luz, é amor, é gratidão. A Patrícia, ela tem uma generosidade, assim, absurda. É uma pessoa que, ela olha nos seus olhos e sabe quando ela pode te abraçar e falar assim, tá tudo bem. Então a Patrícia é uma excelente profissional, uma excelente diretora, mas ela é uma excelentíssima pessoa. Eu gosto dela demais. Então eu sou muito suspeita de falar da Patrícia, porque eu tô arrepiada. Ela é muito observadora. Ela não é aquela diretora que passa e vai embora, não. Ela observa tudo, desde o faxineiro até o produtor. Ela não passa e vai, porque ela é a diretora Patrícia Cupelo. Ela é a nossa Paty. Ela passa olhando e observando todo mundo que está à volta dela. Patrícia, e assim, as mulheres de sucesso, parece que no imaginário, assim, carregam um estereótipo de aquelas mulheres que só se dedicaram à profissão. Mas assim, acompanhando as tuas redes sociais, porque eu sou tua seguidora, eu vejo assim, você pleníssima dirigindo o É de Casa, nas estreias, mas eu também te vejo vulnerável num quarto de hospital, mostrando a vida real. Esse teu jeito, Patrícia, de ser, é também uma forma de quebrar esse estereótipo e dizer, olha, a gente pode ser uma mulher de sucesso, mas a gente pode dar atenção a todas as áreas da nossa vida. A gente é humano, né, Joelma? Assim, nós somos gente, assim, não tem como essa vida instagramável que as pessoas criaram, de que é tudo muito lindo, tudo muito cheio de dinheiro, tudo muito cheio de glamour, é uma balela. A gente é humano, então assim, a gente fica doente. Acabei de perguntar para a equipe aqui se todo mundo tinha passado repelente, porque eu quase morri de dengue. Fiquei não sei quantos dias internada, mais de 10 dias internada. Assim, tenho uma mãe que hoje precisa de cuidados, hoje sou eu que cuido dela, eu e minha irmã. Enfim, família, filho, namorado, sabe? Uma vida social. E eu frequento os mesmos lugares que eu sempre frequentei. Não é porque hoje, olha, ela é diretora da TV Globo, que eu não vou para pagode, que eu não vou para os lugares que eu sempre frequentei. E assim, não é porque a gente conseguiu prosperar um pouquinho na profissão que a gente hoje é ricaço. Não é, porque a gente tem uma turma lá atrás que a gente traz junto, que a gente auxilia com plano de saúde, com ajuda para pagar alguma coisa. E eu acho que esse pé no chão eu não posso perder. E não vou ter vida instagramável para as pessoas. Às vezes eu acho até que eu me exponho demais, mas eu gosto de gente, eu gosto de falar, não tenho medo de julgamento, não sou perfeita, não sou, sabe, sou cheia de defeitos, mas é isso. Olha, não sei nem explicar quem é a Patrícia, porque a Patrícia é uma lutadora, linda mãe, uma mãe que fez de tudo para poder correr tudo bem. Olha, sem palavras para minha filha. Para mim, a minha mãe, ela não é só uma mãe, né? Ela é uma melhor amiga, assim. De vez em quando a gente briga, mas também sempre acontece alguma coisa errada, a gente tá junto e te amo muito, mãe. A Patrícia, para mim, ela é uma mulher
de exemplo, né? Guerreira, trabalhadora, sempre amiga, sempre atenciosa. Poxa, e isso é muito bonito de ver. E você, Patrícia, é professora também. E eu, particularmente, eu tenho uma admiração, um encantamento por professores. Quando eu encontro um professor meu, eu me emociono, porque eu acho que é mais que uma profissão. Eu, quando encontro alunos meus, também me emociono. Especialmente assim, trabalhando comigo. É, temos aqui a Thaísa operando a câmera. Cadu. Temos o Cadu. Os meus cria. Eu acho que ser professor é mais que uma profissão, é uma espécie de sacerdócio, né? Mas eu fico pensando, poxa, Patrícia trabalhando na Globo, diretora, né, a segunda maior emissora do mundo, e você continua dando aula. Por quê? Porque é uma cachaça. Porque eu não consigo largar, não consigo. Às vezes eu saio daqui, gente, exausta, assim, morta. Antigamente era questão financeira mesmo. Eu tenho esse hábito. Eu sempre tive 2 empregos, porque eu vi minha mãe passar por uma situação muito ruim quando perdeu meu pai. E, assim, sabe quando você vê e você fala assim, cara, não quero passar por isso? Então eu sempre tive 2. É aquela coisa da luta pela sobrevivência. Hoje, meu salário seguraria a minha vida. Às vezes, dependendo da quantidade de disciplinas que eu pegue, às vezes eu pego 2, uma de manhã e uma à noite. Cara, eu pago para trabalhar, porque o que eu gasto de gasolina, aí agora a Transolímpica tem pedágio, não sei o que, para ir dar aula e voltar, é praticamente pagar para trabalhar. Então eu saio daqui morta, faço essa conta. Caraca, adoro fazer conta. Caraca, pô, isso não tá valendo, não sei o quê. Mas quando chega lá, se eu dou de cara com a garotada, não necessariamente só garotada, porque eu já tive garotada de 60 anos na minha classe. Olha que maravilha. Cara, é uma troca tão incrível. Tô falando besteira, Cadu? Tô falando besteira, Thaísa? É uma troca tão gostosa. A gente inventa de fazer tanta coisa junto. Não tem como. É uma cachaça, eu amo. A Patrícia é uma amiga de coração, é uma pessoa que eu gosto muito, é uma energia inexplicável, né? Cara, eu tô sofrendo bullying. Por que eu sofro bullying? Não, porque ela ensinou pra gente o que é plongé contra plongé. Aí agora eu chego, ela, vamos gravar off com plongé contra plongé. Quando ela assumiu o cargo de direção, eu acho que deixou toda a equipe muito feliz. A gente se sente à vontade de trocar ideias, né? Levar às vezes um puxão de orelha, é onde ela pega, Murilo, fala mais rápido, Murilo, dá mais detalhe. Ela como diretora é incrível, tenho muito orgulho em vê-la só subindo os degrauzinhos do sucesso. Tô falando pra puxar no saco não, hein? É verdade. A Patrícia, a gente tem uma troca grande, fácil, fluida, orgânica. Ela lida com todos os profissionais, independente da área, de igual para igual. E isso é muito bom. Óbvio que existe a hierarquia, mas não tem uma coisa assim que impõe uma barreira, entendeu? Então ela é muito aberta a ouvir tudo que as pessoas têm a dizer e trocar e dar o olhar dela também de uma forma leve. Patrícia é muito prática, objetiva, então é muito bom conviver com ela. E essa mão de direção, sabe? Eu acho que essa experiência que ela tem de ter passado pelas várias sessões do nosso ofício, né? Os vários caminhos da nossa profissão em televisão, deu a ela essa cancha, esse repertório, para que ela realize e desempenhe o papel dela com maestria. Acho que ela orquestra isso de uma forma muito bonita, assim, muito tranquila. Patrícia é uma agregadora, assim, então ela agrega os diferentes setores. Estamos numa fase muito bacana e as pessoas estão felizes de ter a Patrícia como diretora-geral. A verdade é. A Patrícia adora trabalhar. Tudo para ela é possível. Não, vai dar para fazer, vamos fazer isso, vai dar para fazer. Patrícia, peraí, primeiro vamos pensar um pouquinho. Não, dá para fazer. Então, assim, ela adora, sempre tá disposta, quer fazer as coisas. E a gente fala abertamente, diretamente com ela. Eu tenho maior facilidade de falar. É tudo uma comunicação muito verdadeira e direta. E acaba que a gente se torna amiga, né? A gente tem uma amizade, tem um trabalho aqui e a gente tem amizade pra fora daqui. Então é gostoso quando você tem uma pessoa que é diretora geral e que é próxima, né? Você desenvolve mais fácil o seu trabalho.
vida real isso acontece no ao vivo também, a gente justifica e tá tudo certo. E a gente continua o nosso papo aqui. Olha que Olha a verdadeira fã. Isso é manga caindo, tá? Isso também acontece ao vivo. Eu não sei como é que tá o áudio aí pra vocês, mas o barulho é manga caindo. Gente, eu tô até com vergonha de sentar nesse sofá pra ir. Dá licença, Maria Beltrão, Rita Batista, Tiago Oliveira e Thalita Moretti. Com licença. Não, se você que é a diretora da casa tá com vergonha, imagine eu aqui. Imagina. Voz da Paz, Patrícia Copelo, take 5. Você falou, você citou os seus documentários, né? Essa experiência com documentários. Eu queria falar mais sobre isso, porque você dirigiu os documentários da Juliette, do Gil do Vigor, da Carol Conká. E eu queria que você falasse dessa experiência e, assim, entrar nas histórias das outras pessoas, contar essas histórias. É também uma paixão para você ou aconteceu naturalmente? Não, imagina. É exatamente como eu digo, assim, eu sou jornalista, então assim, eu sou contadora de histórias. Qual é a missão do jornalista? Contar história, não é só informar. O que humaniza uma reportagem? O personagem. E o que é personagem? É gente. Eu tenho uma história para contar, você tem uma história para contar, cada um de vocês que está aí no bastidor tem uma história para contar, a gente tem uma história de vida, a gente veio de um lugar, a gente tem uma família, a gente tem ancestralidade, a gente tem dores. A gente tem virtudes, a gente tem defeitos, a gente tem tudo. Então, esse é o gostoso da história. É você contar histórias de vida de pessoas. E o documentário, ele te dá a possibilidade de fazer praticamente uma imersão nessas histórias. É muito, muito legal, é muito, muito importante, assim, eu amo fazer. Podemos esperar outros documentários? Ai, tô doida por isso, chefe. Me dê jobs. Eu canso de pedir pro Mariano. Eu tenho produtos que eu mando pra pitching. Assim, tem várias coisas aí já enviadas que, se Deus quiser, vão rolar. Talvez eu tenha recentemente um caso que exemplifica muito a Patrícia. A gente fez essa semana, a gente até usou essa bancada para fazer um almoço junino. Então era um dia que estava todo mundo presencial, quarta-feira. A gente ia bater o espelho, aprovar o espelho com todo mundo. E aí cada um trouxe um prato e a gente colocou aqui e tal. No final, a gente tem aqui as pessoas específicas da limpeza, da segurança, que ficam aqui dando um suporte para casa todos os dias. E aí, ao final, a galera foi começando a ir embora e as coisas foram ficando, né? Porque acaba que, assim, no final das contas, a produção dá uma ajeitada nas coisas e tal. Mas as coisas foram ficando e aí ali naquele tanque estava a Maria, nossa responsável da limpeza, lavando os copos que tinham ficado e tal. Patrícia fez o quê? Do lado dela, foi lá lavar copo. Patrícia lavando copo. E aí ela, no que a Patrícia olhou, porque daí a diretora está lavando copo, a galera começou o quê? Minimamente a arrumar as cadeiras, não é mesmo? E a Patrícia começou, olha aí como exemplo a raça. Às vezes você não precisa falar, mas a sua movimentação já faz com que a equipe perceba o que precisa ser feito, sabe? Então acho que o grande valor da Paty enquanto líder desse projeto é isso, assim, ela lidera pelo exemplo, ela sabe orientar o time de tecnologia, porque já esteve ali, mas também porque se interessa por aquilo, ela quer saber o que você faz para demandar de você da melhor forma e da forma mais respeitosa. Ô, Patrícia, falando da tua trajetória aqui dentro da Globo, você começou aqui como pesquisadora, do jornalismo, né? E depois foi para o entretenimento, não é isso? Durante 2007 até 2011 eu fui prestadora de serviço, trabalhava pela LET. Então, assim, eu não era fixa, todo mundo fazendo assim, ó, tipo, eu também. Pois é, então assim, eu não era fixa, meu sonho era ter o crachá azul, esse crachá da Globo que não é mais azul, mudou, que hoje é colorido. Mas era o crachá azul, era o crachá das pessoas que tinham um Sodexo, né, que tinham um vale-refeição. Era que ganhava o peru do Dr. Roberto no final do ano, que a gente adorava ganhar aquela cesta. E eu falava assim, pô, eu prestadora eu não ganho. Prestadora eu não tenho plano de saúde, etc e tal, fora que não era fixo. Então, assim, eu comecei no esporte, pesquisadora, mas especialmente atendendo esporte. Por isso que eu defendo muitos eventos esportivos, porque foi numa oportunidade aqui no Rio, nos Jogos Pan-Americanos de 2007, que eu mandei currículo para a Globo e consegui entrar na pesquisa. E trabalhei, fiz muito Globo Esporte nessa época, só que assim, graças a Deus eu fiz o meu trabalho bem feito, então eles me chamavam para fazer um RJ, me chamavam para fazer um JG, um Jornal da Globo, né, um JN, um Jornal Nacional, então eu pude trabalhar mesmo enquanto pesquisadora para todos esses produtos. E em 2010...
eu fui fazer um contrato, que agora eu não me lembro o que era na época, se era Olimpíada, se era Copa, ainda com um evento esportivo, e eles me falaram assim, o Tino Marcos ia ter um programa. Então, o meu contrato ia ser assinado aqui pelo Projac. E eu moro em Jacarepaguá, eu moro na Taquara. Geograficamente, para quem não conhece, faz parte aqui da Zona Oeste, é bem perto da Curicica, onde fica o Projac, os Estúdios Globo. E eu saí, nunca tinha vindo aqui, nunca. Eu saí de casa, peguei o carro, eu tinha um Corsinha na época, peguei o carro, vim para cá. Cara, em 10 minutos eu cheguei. Eu levava 1h30 para o Jardim Botânico, todo dia, para ir, todo dia para voltar, era um terror, era gás o carro, sabe assim, enfim. Era uma despesa para gente que vive de freela, aquela coisa. Aí eu virei e falei assim, cara, isso para um entrevistador da LET, que está aí até hoje, o Edu. Eu virei, aqui tem vaga para jornalista, tem vida para jornalista nesse lugar? Aí ele foi, assim, tem tipo no computador uma história nossa, né? Tipo assim, olhou as minhas avaliações. Aí ele falou assim, você é muito bem avaliada. Quando você terminar esse trabalho aí, vem falar comigo aqui, que a gente vê alguma coisa para você. E quando terminei o trabalho, eu vim aqui. Eu tava assim, eu não podia ficar sem freela, não podia ficar sem trabalho, ficava sem dinheiro, né, gente? Tinha que pagar a conta. Aí cheguei, liguei pra LET, na época a gente ainda ligava, né? Tipo assim. Aí o Edu falou pra mim assim, não, pode vir aqui. Mas eu já tava com o carro pertinho. Aí entrei, porque eu plasmo, jogo pro universo e falo, vai ser. É isso. Aí cheguei aqui, quando eu entrei, era na Portaria 2, ali perto da nossa praça de alimentação, perto do Palácio ali de Cristal, aqui na Portaria 2 dos estúdios. Aí Edu perguntou assim, e aí, escolhe o quê? Video show ou mais você? Tem vaga nos dois. Uau. Que era perto de final de ano, ia ter gente saindo de férias, gente tirando, emendando, né, de recesso, para cobrir férias de uma menina, que por acaso tinha estudado comigo na Estácio, Letícia. Aí eu virei e falei assim, video show, acho video show mais legal, mas você é mais de senhora e tal, acho que video show vou me adaptar melhor. Entrei, fiquei como produtora de conteúdo, né? Na época era produtora de quadro, hoje é a vaga de produtor de conteúdo. E eu assumi cobri a Letícia fazia alguns quadro com Cissa, fazia o video show News também junto com a Malu, que é uma produtora de conteúdo também muito minha amiga, que eu amo. No video show ainda, um tempo depois, eu entrei com um diretor. Aí depois entrou, que era o Naar, depois entrou outro diretor, que é o Mário Marcondes, que é um querido diretor, uma pessoa assim, eu me inspiro muito nele, ele tem um olhar para a equipe, que está trabalhando, e eu sempre gostei da droga, da câmera. Então, tinha câmera ali, o Boninho deixava uma câmera no video show, ele sempre trazia câmera nova dos Estados Unidos e tal, e tinha uma câmera ali, e ficava guardada num armário, que era na sala da gerência, da Mariana. E eu olhava para aquela câmera e falava assim, gente, eu vou gravar com essa câmera, porque ninguém usa essa câmera. Tem essa câmera aí, uma câmera digital, uma câmera nova. Eu preciso de conteúdo. Nessa época eu cuidava também do Video Show News, que era um quadro de notícias. Fofoquinha. Não é a notícia da fofoca do bem. No Video Show, 4 minutos diários. O Video Show nessa época ainda não era ao vivo, mas o meu quadro era diário, né? Editava de um dia para o outro. Eu tô assim, então aí quebrou. Editava de um dia para o outro e... Peguei essa câmera um dia, combinei com a Giovana Tominaga, que apresentava esse Video Show News, e falei, Gel, vem pra cá pra gente fazer umas entrevistas. Eu vou lá embaixo, vou produzir com o elenco nos estúdios, vou fazer entrevista com eles e tal. Então, assim, a gente fazia metade do Video Show News, que era 4 minutos por dia. Eu tinha combinado, eu tinha visto antigamente tinha a Ego, tinha um monte de site assim de fofoca. Tipo, Paola Oliveira tinha adotado cachorro. Paola sempre foi muito querida. Eu ia lá embaixo no estúdio, esperava ela sair. Paola, faço Video Show News aqui no Video Show. A gente pode falar de cachorrinho, você me manda umas fotos, a gente cobre, não sei o quê. Então fazia assim, essas materinhas. E já ia lá embaixo fazendo com todo mundo, não sei o quê. Passava em todos os estúdios, pegava o elenco parceiro. Suzana Vieira, sempre querida. Sabe assim, falava de namoro na época, estava namorando. Então já conseguia construir meu Video Show News de uma maneira diferente. O Video Show News conta tudo pra você. Quando o Mário entrou, o Mário virou para mim e falou assim, menina, você faz esse quadro sozinha? Aí eu falei, faço. Que era pautar, escrever off para Giovana gravar, editar, ir para a ilha editar. E muitas vezes a gente tinha externa, e a gente tinha um prestador que era o Cleomi, mas eu também ia com essa câmera. Então, às vezes, o Cleomi ia para um lugar
e eu ia para outro lugar gravar. E voltava, chegava na ilha, tinha o editor que cuidava do meu quadro, que era o Marcelinho, ficava até tarde. Escrevia os offs rapidamente, às vezes Giovana gravava, às vezes não gravava. Quando chegava de madrugada, não dava para pedir para ela gravar, eu construía com as próprias sonoras. E eu gosto muito de editar. Fazia tudo. Sempre fui rata de CPP, né? CPP, Central de Pós-Produção aqui, nossa. Aí tinha um amigo também no video show nessa época, o Edu, e estava surgindo o Esquenta, da Regina Casé. Edu era assistente de direção, foi pro Esquenta e surgiu a vaga de assistente de direção no video show. Mário virou para mim, olha só, foi ideia do Mário, não foi minha. Cara, tô com uma vaga de assistente de direção aqui, eu acho que é a sua cara. Eu olhei para ele e falei assim, olha só, assistente de direção é contrato. Eu entrei aqui como prazo indeterminado, eu tenho medo, se eu for para contrato, como é que eu vou fazer, que não sei o quê, porque eu vivi muito tempo na LET com contrato, que acabava contrato, não sei o quê, como é que vai fazer? Aí Mário só virou para mim, e ele é um tipo de diretor assim, ele não levanta a voz, ele é um amor. Ele virou para mim e falou assim, não confia no seu taco, não? Aí eu saí da sala, né? Sentei na minha mesa, levantei e voltei lá. Falei, eu quero. Enfim, me tornei assistente de direção. Aí o Mário saiu, o video show passou por uma reformulação, teve um período com o Ricardo Waddington, que o Zeca Camargo apresentou. E quem foi assistente de direção desse estúdio do Zeca? Eu. E que trabalha, inclusive, com 90% da equipe que trabalha comigo hoje, de tecnologia, de edição, de tudo. E Ricardo, nesse estúdio, me promoveu diretora. E assim, esse olhar de direção veio para mim através do Mário. Eu sou muito grata. Toda vez que eu encontro com ele, eu falo isso para ele, Cupelo, para com isso. Pelo amor de Deus, eu só acordei um negocinho que tava aí em você e você não enxergava. E, cara, o Ricardo Waddington ter me promovido, assim, foi muito surpreendente, porque ele era o diretor de gênero, né? Tipo assim, mas ele atuava ali e a gente discutia muito no set. Eu sempre discuti sobre enquadramento de câmera, não sei o que, o cenário que vai entrar, quem não vai entrar. Foi depois de uma discussão real que no dia seguinte ele chegou e anunciou para a equipe inteira a minha promoção. Então, assim, foi muito legal. E logo depois aconteceu desse video show acabar. Aí vieram Mônica e Otaviano com ao vivo. Aí ali comecei a dirigir ao vivo. Quando chegaram Mônica e Otaviano, a Kizzy me puxou pro ao vivo, pro Switcher. E a cachaça pronta. Ali, de ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo. E desde lá, desde 2014, 2015, eu nem lembro. Que tá no ao vivo. Que tô no ao vivo. Patrícia, você edita, você roteiriza, dirige, ou seja, você eu não opero também, quanto essa turma do CPP que tá aqui, tá? Mas eu edito, vou lá catando meu milho, mas eu dei aula de edição e eu falava para os meus alunos, né? Eu falava para os meus alunos que editar, aí lá vem eles, editar não é apertar botão. Editar é você fazer um roteiro na ilha. Então isso eu sei fazer, o roteiro eu sei fazer, contar a história eu sei contar. E você acha que para ser um bom diretor, tem que conhecer, tem que passar por várias funções, assim como foi a sua trajetória? Óbvio, porque senão você não consegue respeitar nem entender o trabalho do colega. Como é que eu vou falar com ele, ou solicitar alguma coisa a ele, tipo assim, olha, eu quero que venha correndo do quarto para cá, aí ele vai virar para mim, Patrícia, como é que eu vou fazer com bumba? Não tem como passar pela parede, sabe assim? Sim. Se você não entende sobre o que você está solicitando, você não sabe dirigir. A Patrícia entende muito de televisão e ama o que faz. Então eu acho isso um combo absolutamente imbatível. Eu digo que ela poderia estar na frente das câmeras, porque ela tem uma presença de vídeo espetacular, entende muito de conteúdo e de forma, e ela é uma diretora incrível que pensa fora da caixa. Ai, gente, junta sensibilidade, ousadia, inteligência emocional, você quer mais o quê? Trabalhar com ela, que é o que eu faço. Olha só, o Pode na Pós é um projeto dos assistentes de pós-produção e dos técnicos também da CPP. E também é um celeiro de talentos. Então eu queria que você mandasse um recadinho para o nosso diretor, porque a gente tem um diretor, o Ian Romeno. Eu queria que você mandasse um recadinho para ele, mas também para todas as pessoas que vão assistir, né? E que têm esse interesse em virarem diretoras, diretores de televisão. Olha para onde? Pro Ian.
tá? Então, não é nem para câmera fechada para o recado ser para todo mundo. É pro Ian. O que eu posso dizer para todo mundo mesmo, assim, para você que está na frente da câmera e também trabalha na pós, para quem está operando, fazendo boom, é assim, não desista do seu sonho. Acredite em você. Estude. Por mais que eu diga que eu faço todas as coisas, eu me especializei numa coisa, que foi a direção. E que é a veia jornalística do roteiro de contar a história. Hoje eu sou diretora num programa de variedade, mas assim, o que eu menos faço é posicionar a câmera. O meu trabalho maior é ler roteiro, é entender sobre o que o meu apresentador está falando. A câmera pode até estar mal posicionada, mas se a Maria Beltrão falar uma besteira num texto que eu revisei, num texto que eu escrevi, tá tudo errado. Então, assim, você tem que se especializar. Se eu fosse de dramaturgia, seria outra coisa. O roteiro não seria meu, eu poderia até dar um pitaco, adaptar, mas, assim, o diretor de variedade, ele tem um outro olhar, ele tem uma outra função. E eu acho que quando você acredita naquilo que você faz, você estuda e você se dedica, não tem tempo ruim. O que eu tento sempre fazer é fazer o melhor possível, para quando alguém pensar na minha área, pensar em mim como referência naquilo que eu estou fazendo. Eu sempre falo assim que o Brasil e todas as pessoas que trabalham com comunicação precisam ter uma diretora como ela. E é muito simples falar dela. A Patrícia Cupelo, além de trabalhar na televisão, né, o sangue corre de fato assim nas veias de comunicação, de entretenimento, de conteúdo. Ela tem algo que é muito peculiar de saber falar. A maneira como ela cuida de cada profissional, não só nós apresentadores, mas de todos, sobretudo da de casa, faz toda a diferença. Ela sabe falar e ela tira o máximo de cada profissional. Eu posso falar para ela? Muito obrigado por você ter esse coração gigantesco. Muito obrigado por você ser essa diretora que faz com que todos sejam apaixonados por você. E são apaixonados, assim como eu, pela sua excelência, pela sua entrega e por você viver televisão. Te amo, minha diretora. Muito, muito obrigada. Estamos todos Eu que felizes. agradeço, gente. Obrigada. Desculpa ter que parar, fazer reunião, voltar, trocar de set. É uma loucura. A luz já caiu. Ah, beleza. Mas é isso. Acho que faz parte do nosso trabalho. Obrigada. Que você continue sendo esse sol na sua equipe, para sua família e para todos que te cercam. Patrícia Cupelo. Obrigada. Bem, acabou o primeiro tempo e o Flamengo com uma vantagem em cima do Botafogo. Vantagem mesmo ele já tinha, porque já está classificado. Resta agora esperar essa garotada que está voltando pro campo aí e saber o que eles vão fazer. Sabe um momento que eu amo? Esse aqui. O quanto você lembra das suas origens. Vai, minha redatora que não gosta de aparecer. Maravilhosa. O quanto você é grato, o quanto você saúda, o quanto você homenageia quem fez você ser quem você é hoje. Quem te ajudou a construir o ser humano que você é hoje. Gratidão é felicidade. Gratidão é o maior sentimento do ser humano.